Imagine, sei que você já fez isso várias vezes, então não será difícil. Que você é um dos nativos pigmeus na floresta tropical do Congo, na África Central, eu sei. Você está sentado ao redor da fogueira com sua família e outros membros da sua tribo, comendo sua comida. De repente, você ouve um farfalhar na floresta a 50 metros e todos se calam. Os passos aumentam e de repente você escuta algo se arrastando pela folhagem densa no chão e sons de corte. Eles cortam as vinhas, abrem caminho e logo se aproximam o bastante para você vê-los de longe. São pessoas altas e imponentes, com roupas estranhas cobrindo quase todo o corpo. Seguram ferramentas e armas de metal brilhante desconhecidas para você. De repente, essas pessoas olham e veem você e seu grupo parados. O único movimento vem da fumaça que sai da fogueira ao seu lado. Eles falam, mas você não entende. Você nunca ouviu essas palavras antes. De repente, um deles, provavelmente o líder, grita alto e eles correm em sua direção. Essas pessoas altas com armas de metal não são europeias, são africanas. Vamos bater um papo sobre geógrafo. Olá, sou o apresentador Barbie e, oh meu, hu-ha-hi-hai. O que temos aqui? É uma camiseta e uma caneca do Geography Now, de onde estou tomando café. Funciona, você pode conseguir em geographynow.com. Confira, temos vários produtos e designs novos nas camisetas. Pegue o que quiser no site. Sinta-se à vontade para apoiar o Geography Now. Como eu sempre digo, não é se vender se for a sua própria marca. Então, enfim, no contexto do colonialismo ou construção de impérios, a maioria das pessoas, especialmente no Ocidente, pensa logo no colonialismo europeu. Por quê? Porque é a forma mais recente e contemporânea a qual fomos expostos em nossos livros didáticos e aulas de história. Mas a questão é, e tenho certeza de que você sabe muito bem, os europeus não são as únicas pessoas que já tiveram poder. Houve muitas pessoas poderosas em todo o mundo. Eles certamente não foram os primeiros a criar o conceito de dominação e subjugação de outros. Tenho certeza de que muitos podem citar outros exemplos históricos. Por exemplo, como o Império Mongol, o segundo maior império já conhecido, que se estendia desde o Pacífico até o Mar Negro. Até mesmo os polinésios tinham talassocracias, como o povo tonganês com o Império Tonglatui. Ninguém nem sabe sobre esse, mas sim, até isso aconteceu. Mas quando o conceito e a ideia desse tema surgem, raramente as pessoas sequer pensam em questionar: os africanos já colonizaram alguma coisa? O colonialismo costuma ser definido como a dominação de um povo ou área por um estado, nação ou estrangeiros. Normalmente, essas áreas são administradas por uma metrópole ou território central de onde vieram os colonizadores. Por exemplo, o Império Britânico era Grã-Bretanha, o Mongol, Mongólia. Então, se pegarmos essa definição técnica, houve algum momento na história africana em que grupos de pessoas conseguiram poder, saíram, dominaram outros povos e terras subjugando-os? Também impuseram assimilação cultural, expansão territorial e, frequentemente, o deslocamento de povos nativos? Sim, mas é mais complexo, pois ocorre de forma diferente do colonialismo contemporâneo que conhecemos. Mas, em geral, sim, isso aconteceu. Veja, o tipo de colonialismo com o qual a maioria das pessoas no Ocidente está familiarizada é aquele colonialismo de expansão marítima e intercontinental. Isso também ocorreu um pouco na África. No geral, a maioria das grandes potências, impérios e movimentos expansionistas na África eram intercontinentais. Não todos, mas a maioria deles. Africanos já deixaram a África para dominar outras terras, mas falarei disso em breve. Por que iniciativas coloniais ou conquistas ultramarinas eram raras em muitas regiões da África? Bem, há vários fatores, mas, para começar, você tem que olhar para a geografia geral da África. Primeiramente, a maior parte do continente africano está situada sobre a placa tectônica africana. Portanto, tirando o rift da África Oriental, a África possui poucas falhas geológicas internas que afetem os cursos d'água. Como pode ver, a costa africana é suave e tem poucas enseadas, que oferecem portos naturais profundos e abrigos, especialmente não nas costas oeste e sul da África, mas aqui está a ressalva. Mesmo com várias enseadas e portos de águas profundas na costa africana. Boa parte de sua costa está no amplo Oceano Atlântico, sem grandes massas de terra vizinhas. É apenas um oceano grande, vasto e aberto. Ao longo da história humana, sempre foi mais fácil, de certa forma, se aventurar e navegar para outros lugares. Se você acha que são só algumas centenas de quilômetros até uma terra habitável. Mas, para a costa oeste e sul da África, a distância era grande demais e difícil de cruzar com a navegação da época.
Por isso, a maior parte do engajamento social, conflito e comércio ocorreu no Mediterrâneo ou na costa leste da África, porque, obviamente, essas áreas são muito próximas da Europa e da Ásia. No norte da África, raramente se está a mais de algumas centenas de quilômetros de uma ilha ou terra na Europa ou Ásia. É o mesmo na Península Arábica e na costa leste da África, claro. A partir daí, você pode simplesmente seguir pelas áreas costeiras, o que permite um acesso ainda mais fácil a outras terras, além disso, como a Índia e o Sudeste Asiático. Você pode se sentir mais seguro seguindo a costa do continente em vez de se lançar em um oceano vasto e desconhecido. Mas, quando você tem toda uma costa situada em um vasto oceano aberto, sem nenhum vizinho conhecido, pode ser meio assustador e intimidador se aventurar para fora. Quero dizer, é meio compreensível que muitos povos das partes oeste e sul da África não se sentissem inclinados a sair. Muitos não sabiam o que havia lá fora, mas o continente africano é realmente enorme. Nem sempre é necessário grandes massas de água ou cultura de navegação para usar seu poder e dominar novas terras. Basicamente, o que importa é você tem poder e como você o mobiliza. E na África você vê uma história muito interessante que segue o mesmo formato, só que com táticas diferentes. Então, quais são alguns exemplos dessas dinâmicas de poder africanas que avançaram, expandiram e dominaram novos territórios e massas de terra e assumiram o controle? Na verdade, vários, mas o primeiro que instintivamente apontariam seria o exemplo mais antigo conhecido: Antigo Egito. Durante os impérios do Antigo Egito, eles expandiram territórios ao sul pelo Nilo e conquistaram a Núbia. Ao norte, pelo delta do rio Nilo, avançaram para o leste, expandindo seu domínio até o levante do Oriente Médio e partes da atual Turquia. Mas é isso, muitas pessoas consideram o Antigo Egito como o primeiro exemplo conhecido e documentado de uma dinâmica de poder africana. Expandido o território intercontinental. Outro exemplo de expansão territorial intercontinental e domínio de um grupo africano, o Império Axumita. Isso durou mais de 800 anos, é loucura. Eles eram vistos como uma das 4 grandes potências mundiais, junto com Roma, Pérsia e China. Governados por antigos reis etíopes, dominaram o chifre da África e expandiram para o sul da Península Arábica, incluindo o atual Iêmen e a região entre eles com o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, um ponto comercial crucial. É fácil entender por que essa área se tornou tão rica. Por cerca de 800 anos, reis etíopes dominaram a região e expandiram para a Península Arábica. Se considerarmos apenas dinâmicas de poder intercontinentais que dominaram grandes territórios, a África também teve várias. Um dos exemplos mais documentados são os impérios do Mali e Songhai. Foi um período histórico com povos que tentaram dominar tanto o rio Níger quanto o rio Senegal, 2 dos rios mais importantes e cruciais que alimentam grande parte da África Ocidental. Ambos os impérios controlavam as principais rotas comerciais pelo Saara e tinham acesso ao Atlântico, o que impulsionou ainda mais o comércio global. Durante as expansões dos impérios, muitas pessoas foram dominadas. Elas foram submetidas à assimilação cultural nos impérios do Mali e Songhai. Diversos grupos nômades e seminômades foram dominados. Você provavelmente já ouviu falar de Mansa Musa, considerado o homem mais rico que já existiu, se levarmos em conta as taxas de inflação de hoje. Talvez fosse mesmo, mas sim, ele comandava o Império do Mali. Ele não virou governante, nem enriqueceu sem agir ou expandir seu território, porque era mais ou menos assim que você tinha que fazer as coisas se quisesse ser alguém importante. No norte da África, a situação é mais complexa e sutil, pois até que ponto se pode realmente reivindicar? Foi porque pessoas dominaram? Vou explicar. Então, as 2 estruturas de poder norte-africanas mais comuns que tendiam a se expandir entre continentes geralmente são referenciadas como o Império Cartaginês e os Reinos Mouros. Aqui as coisas ficam um pouco complicadas, pois Cartago, hoje na Tunísia, era uma região histórica. Originalmente um porto comercial fenício, depois os fenícios dominaram toda a área. E então eles basicamente criaram todo um novo império que rivalizava com o Império Romano. Agora, eles também se misturaram com os povos berberes ou amazigues do norte da África. Todo mundo se misturava naquela época, mas originalmente era uma coisa dos fenícios. E para quem não sabe, os fenícios são originalmente do Levante. Você sabe, as áreas do Oriente Médio, como perto do Líbano e outras regiões. Eles fundaram a colônia portuária de Cartago por volta de 800 a.C. e só se tornaram império cerca de 600 anos depois. Então, eles já tinham se estabelecido lá por mais de meio milênio.
Quando você pode considerá-los africanos? Não sei. O que acha? Os cartagineses podem ser considerados africanos ou eles são apenas povos fenícios que tomaram conta, se estabeleceram e fizeram daquele lugar o seu próprio? É parecido com os reinos e impérios mouros que dominaram partes do sul da Espanha e ilhas. Sabe, a grande mesquita de Córdoba, que depois foi convertida em uma igreja e tudo mais. E depois as cruzadas, todo esse tipo de coisa. Porque os reinos mouros eram meio que uma expansão do califado omíada, cuja metrópole ficava em Damasco. Nem era na África, mas os reinos mouros eram meio que uma mistura entre árabes e amazigues norte-africanos. Eles foram orientados a expandir para o atual sul da Espanha. A que você atribui isso? Você quer ligar isso à África por estarem lá, mas também quer associar ao mundo árabe no Oriente Médio? Porque foi sob o califado omíada que originalmente veio do mundo árabe, que se expandiu para o norte da África. Então era meio africano, mas era como uma África arabizada e expandida. Seja como for, os mouros entraram na Europa, dominaram e colonizaram. Então é como se você visse essa dinâmica de poder dos norte-africanos indo intercontinentalmente e dominando. Classifique como preferir. É uma área complicada, disputada e nebulosa, uma zona cinzenta nesse aspecto. A que você atribui isso? De qualquer forma, há um elemento africano nisso, depende da sua visão. Mas algumas pessoas podem argumentar, no sentido mais amplo, dependendo de como você quer perceber isso, a grande migração bantu pode ser vista como uma forma preliminar de um grupo de pessoas se expandindo e dominando a cultura e o cenário social de grande parte da África subsaariana. Se você olhar para o mapa etnolinguístico da África, a grande maioria dos povos fala línguas bantas ou nigero-congolesas, que são todas relacionadas entre si. E aí você pensa, uau, como existem tantos povos bantus? Isso ocorre porque muitos antropólogos acreditam que isso pode ter acontecido, mais ou menos na mesma época dos reinos egípcios, na região do Golfo da Guiné, no que hoje é o oeste da África Central. Por algum motivo, os povos de língua banta começaram a se expandir para o leste e para o sul, chegando até a África do Sul, o extremo do continente africano. E até hoje você pode encontrar povos de língua banta, com idiomas que são realmente relacionados entre si, desde o sul da África até o oeste da África. E durante esse período, obviamente, quando os povos bantus estavam migrando, eles permaneceram e se estabeleceram em certas áreas e se tornaram o povo dominante. Esses grupos geralmente subjugavam, deslocavam ou eliminavam muitas populações nativas, como muitos dos povos das florestas tropicais do Congo. Diversos povos Khoisan do sul da África foram deslocados ou exterminados. Mas o interessante é que se especula que muitas das línguas bantas do sul da África adotaram muitos dos sons de clique que originalmente vieram dos povos nativos Khoisan. Então dá para perceber como eles pegaram algo e transformaram em algo próprio. Não sei, será que isso seria considerado apropriação Khoisan? Não sei, estou brincando. Depende do seu ponto de vista. Sobre os povos bantus, há uma dinâmica social estranha ocorrendo atualmente na África Oriental. Pessoalmente, eu acho que uma das dinâmicas sociais mais únicas e interessantes do mundo é a dos malgaches de Madagascar, porque seus ancestrais vieram originalmente da Austronésia. Nas ilhas da atual Indonésia, navegaram, conquistaram Madagascar e se misturaram aos povos bantus locais. Então é como se fosse o maior país blasiano do mundo, por assim dizer. Não se sabe ao certo quando ou como os bantus chegaram a Madagascar pelo canal de Moçambique. Eles provavelmente construíram canoas e navegaram até lá, mas não sabemos exatamente como isso ocorreu. Mas o que sabemos é que os austronésios dominaram Madagascar. Mas, nesse sentido, também se sabe que houve uma presença austronésia nas Ilhas Comores. Sabemos disso por vestígios como cerâmica e a chegada de culturas asiáticas, como arroz e bananas, presentes há mais de 1000 anos. Quando você vai para Comores, a língua é o Shikamori, que é uma língua bantu, e as pessoas aqui são predominantemente bantas. Testes genéticos mostram que muitos comorianos têm leve mistura genética austronésia. Isso indica que provavelmente já houve austronésios nas Comores. Depois, os bantus chegaram e se tornaram o grupo dominante, difundindo sua cultura e língua. E como isso foi para os austronésios nas Comores? Eles foram absorvidos e casaram-se com os bantus ou expulsos? Não sabemos ao certo. Mas isso significa que os povos da antiga Comores eram povos bantus? Isso ocorreu mesmo sabendo dos povos austronésios lá? Eles dominaram as áreas para si?
A dinâmica de poder se fortaleceu formando as Comores atuais. É difícil dizer, pois não havia documentação escrita. Até que o Império Omã chegou, e então criou toda aquela coisa da Costa Swahili, que é uma outra história. Aquilo foi uma coisa árabe-muçulmana de Omã, mas isso é uma outra história. Mas as Ilhas Comores, o que realmente aconteceu com elas há muito tempo atrás? Nós não sabemos exatamente ao certo, mas o que sabemos é que é Bantu. Então, esses são apenas alguns exemplos de como certas dinâmicas de poder históricas africanas desempenharam um papel quando se tratava de expansionismo, e às vezes até de expansionismo intercontinental. É uma história fascinante que poucos analisam profundamente. Achei o tema interessante e quis abordar isso. Mas é isso, se teve algo que eu deixei passar, ou se teve algo que você acha que eu realmente deveria ter abordado, mas eu não escrevi, coloca aí nos comentários, beleza? Ensina pra gente. Acho fascinante como muitas histórias se perdem com o tempo. Obrigado por assistir. Inscreva-se se quiser. Sabe, curte, compartilha, faz o que quiser, eu não entendo muito dessas coisas. Os youtubers falam isso, né? Beleza, espero que você fique bem, se cuida, fica ligado.